O típico erro em demonstrações que estudaremos agora será o raciocínio circular, que consiste em utilizar a tese que queremos provar para provar essa mesma tese. Então, digamos que alguém queira te convencer de que P seja um número par e que o argumento utilizado seja P é par, pois P é par. É claro que isso não é uma linha argumentativa válida, mas, em essência, o raciocínio circular consiste em fazer exatamente isso, só que de um jeito mais sutil. Então, vejamos um exemplo. Suponhamos que desejamos provar que a soma de dois números pares é sempre um número par. O argumento aqui começará corretamente escrevendo sejam x e y dois números pares quaisquer. E ele continua. Se x mais y é par, então x mais y é um múltiplo de 2, o que também está correto. Porque, de fato, qualquer número par é um múltiplo de 2. Então, é verdade que se x mais y for um número par, então x mais y realmente será um múltiplo de 2. Bom, aí o argumento continua dizendo que, sendo x mais y um múltiplo de 2, que é a conclusão anterior, né? Então, x mais y pode ser escrito na forma 2k para algum k inteiro, o que também parece fazer sentido. Se é um múltiplo de 2, ele pode ser escrito na forma 2k para algum número k inteiro. E ele, em seguida, arremata escrevendo: visto que x mais y igual a 2k, então x mais y é par, que é a tese. Então, aparentemente, o argumento conseguiu provar o que queria, que é que x mais y é par. Só que essa argumentação ela não está correta. O problema ele está aqui. Ele escreve se x mais y é par. Se x mais y é par. Então, repare no uso da condicional. O que ele está dizendo é que se isso daqui acontecer, todo o resto seguirá. Ou seja, esse longo raciocínio simplesmente nos diz que se x mais y for par, então x mais y é par. Ou seja, ele partiu da premissa de que x mais y é par para concluir que x mais y é par. Então, o que nós temos é um tipo de raciocínio circular que não prova nada. Bom, vale a pena para nós aproveitar o tema e dar essa dica para quando o matemático iniciante estiver a escrever as suas próprias redações. A palavra se, ela só deve ser usada caso o nosso objetivo seja efetivamente o de passar uma ideia de condicional. Caso estejamos simplesmente justificando a aplicação de uma hipótese, costuma ser melhor, ao invés de você usar a palavra se, usar a palavra como. Então, por exemplo, suponha que você está escrevendo uma demonstração em que uma hipótese diz que a variável seja par. Então, ao invés de escrever se x é par, então x pode ser escrito na forma 2k, é muito melhor trocar esse se por um como e escrever como x é par, então x pode ser escrito na forma 2k. Então, nessa primeira versão, a palavra se ela dá uma ideia de condicional, o que não faz muito sentido, porque não há qualquer dúvida sobre se x é ou não um número par. Você sabe que ele é par. Então, faz muito mais sentido eu escrever como x é par, então x pode ser escrito na forma 2k, já que você está simplesmente explicando que a hipótese de x ser par é que justifica que x pode ser escrito na forma 2k. Então, é bom enfatizar. A palavra se só deve ser usada caso realmente nós queiramos passar a ideia de uma condicional.
Aliás, o próprio uso de condicionais em demonstrações precisa ser bastante criterioso. O seu mau uso ele pode tornar confusa a leitura da argumentação e deixando assim a demonstração difícil de entender. Em casos extremos, como foi aquele que nós vimos ali no exemplo do raciocínio circular, ela pode levar a erros graves de argumentação. Então, se você for usar condicional, tenha certeza de saber o que você está fazendo. Então, por conta disso, talvez seja uma boa ideia que iniciantes não utilizem a condicional enquanto não adquirirem um mínimo de confiança e experiência.